Vamos a um ato de culto? Abra sua Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, na pequena carta de Filemon. É um único capítulo, é uma carta curta, por isso nós vamos ler toda ela, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Cristo, para com Cristo. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu quem sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes como acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Agora nós carecemos da atuação poderosa do Espírito Santo nos fazendo entender. Se o Espírito Santo não agir com poder em nossas vidas, rompendo nossa surdez, nos dando iluminação, nós não compreenderemos nada da tua palavra. Que não seja assim, ó Deus, mas que seja mais uma daquelas manhãs que a tua igreja é edificada com a tua palavra e o teu nome também é glorificado com a tua palavra. Que apesar de todas as minhas limitações, o Senhor fale aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Filemão é um dos menores livros da Bíblia. Apenas 25 versículos. Em grego, a língua que foi escrita, essa carta tem apenas 335 palavras. Mas apesar de ser tão pequeno em tamanho, ele não é nem um pouco pequeno em importância, em relevância. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a carta de Filemão é um bilhete regado de profunda emoção. É isso que nós conseguimos compreender já na primeira leitura. Irmãos, Paulo ele era prisioneiro em Roma. Foi a primeira prisão de Paulo em Roma. O apóstolo podia receber visitas, era uma prisão domiciliar. Mas não era fácil. Já conhecemos bem o contexto dessa primeira prisão. Amarrado, acorrentado a um guarda romano 24 horas por dia. Paulo transformou o seu tempo aprisionado em tempo de discipulado e missão. Paulo transformou sua prisão em uma junta missionária.
não parou de trabalhar porque estava preso, pelo contrário. Há texto bíblico que garante que toda Roma foi sacudida. Houve um avivamento em Roma por causa das mensagens de Paulo em prisão. Muitas pessoas ouviram a pregação do evangelho através de Paulo justamente nesses 2 anos que ele esteve aprisionado. Nesse período, o apóstolo também escreveu cartas a igrejas e a amigos. As cartas de Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão foram escritas nesse período. Mas a primeira pergunta é: quem era Filemão? Irmãos, Filemão era um rico cidadão da cidade de Colossos, um colossense, um servo de Deus. Filemão se converteu ao Senhor através da pregação de Paulo em sua cidade. Segundo Paulo, uma parte da igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão. Filemão era marido de Áfia e pai de Arquipo. E Arquipo depois é identificado como um dos pastores da igreja dos Colossenses. Então, mais uma vez, eu quero citar aos irmãos uma frase do reverendo Hernandes. Ele diz o seguinte a respeito de Filemão: a casa de Filemão não tinha apenas sido transformada pelo evangelho, mas estava a serviço do evangelho. Em um período onde ainda não havia templos, casas específicas para a oração, Filemão, ao se converter, não se contentou apenas em conhecer o evangelho, mas ele transformou a sua própria casa em uma congregação. Eu, apesar de muito jovem, muito garoto ainda, eu me lembro quando os irmãos brigavam para ter uma congregação em sua casa, uma subcongregação, um ponto de pregação. E era algo constante, né? Uma subcongregação da Assembleia de Deus era para a vida, era ad eterno, era constante, era a vida toda. Separava uma garagem, um terraço, alguma coisa, para transformar aquele lugar em ponto de pregação. Hoje a gente chora atrás de um lugar para a gente fazer o nosso grupo de comunhão. As coisas mudaram. Filemão é aquele que entendeu que não bastava ele conhecer o Senhor. Ele quis transformar a sua casa em uma agência do reino de Deus. Esse é Filemão, um rico cristão da cidade de Colossos. Outro personagem nessa história é um homem chamado Onésimo. Vocês percebam que são só nomes bonitos, né? Áfia, Arquipo, Onésimo. Aí, bom nome para quem está esperando o bebê. Já pensou, vem cá, Onésimo. Pastor, peço oração pelo Onésimo. Ia ficar... Tem nenhum Onésimo aqui não, né? Onésimo, irmãos, era o escravo de Filemão. Era um escravo de Filemão. A escravidão fazia parte do mundo antigo e estava ligada diretamente a questões sociais, a condições sociais. Eu vou falar uma coisa para você. A escravidão, na história do mundo, sempre esteve ligada à questão econômica, nunca racial. Sempre escravizados eram aqueles que não tinham condições econômicas. Sempre foi assim. É uma questão de quem pode mais, de quem tem poder, de quem tem mais dinheiro. No passado, a escravidão era comum. Inclusive, na maioria dos casos, ser um escravo na cidade vivia de forma mais digna que um camponês livre no campo. Tinha mais condições de vida. Porém, a escravidão no primeiro século, e eu preciso abrir esse parênteses gigante aqui, não tem semelhança nenhuma com o que aconteceu aqui na idade, já em tempos modernos. A escravidão de africanos, a escravidão que aconteceu na América, não tem semelhança nenhuma. No passado, os escravos, como eu disse, os escravos urbanos tinham uma vida melhor do que os camponeses livres. Um escravo podia administrar sua própria economia, podia trabalhar até adquirir a liberdade. Quando tinha direito de se tornar livre, a maioria escolhiam permanecer na casa dos seus senhores. Em muitos casos, quando o senhor não tinha herdeiro, a herança ficava para o escravo, ou seja, não há comparação nenhuma com essa tragédia, essa vergonha que aconteceu na Idade Moderna. Mas, de qualquer forma, o escravo era propriedade do seu senhor. Ele não podia fugir, ele não podia abandonar suas obrigações, e foi exatamente isso que Onésimo fez.
Onésimo entra aqui em nossa história como um escravo que fugiu, um escravo fugitivo. Onésimo fugiu para Roma, porque em Roma seria muito mais fácil ele se esconder no meio da multidão. Mas em sua fuga, olha que maravilha, em sua fuga ele foi alcançado pelo Evangelho. Ao fugir do Senhor, ou ao fugir do seu Senhor, Onésimo encontrou o Senhor. Em sua fuga, Onésimo teve um encontro com a pregação de Paulo. Onésimo fugiu para Roma, justamente numa época que Roma estava sendo sacudida pelas mensagens de um prisioneiro. Ao conhecer, ao ser alcançado pelo Evangelho, Onésimo teve sua vida transformada. Tornou-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas preste atenção, é muito importante essa parte. Quando uma pessoa nasce de novo em Cristo Jesus, ela é limpa de todos os seus pecados. Mas, se tiver pendência na justiça, precisa responder. Oh, pastor, precisa responder. Se você tem alguma pendência, algum crime cometido que você está escondendo, tem até polícia aqui hoje, você não sabe. Eu posso te ajudar a se entregar. A sua alma é limpa de todo pecado, mas se tem pendências a resolver com alguém, precisa ser resolvida. Se há dívidas, precisam ser pagas. Se há dívida com a justiça, precisa ser resolvido. Queridos, foi isso que aconteceu aqui. Paulo pregou o evangelho para Onésimo, depois ele discipulou esse homem. Então, para finalizar o processo, Paulo convenceu Onésimo a voltar para a casa do seu antigo senhor. E olha que um escravo fugitivo poderia ser penalizado, inclusive com morte. Um direito que o Senhor tinha. Mas, queridos, a evidência de sua verdadeira conversão foi ele ter aceitado retornar à casa do seu antigo senhor, se entregar novamente como escravo e arcar com todas as consequências de sua transgressão, de seu pecado. Olha que maravilha. A conversão verdadeira não nos faz esquecer do que nós fizemos. Todo tipo de pendência entre nós e Deus são perdoados imediatamente a partir de uma verdadeira conversão. Mas se há assuntos pendentes com outras pessoas, isso tudo precisa ser resolvido. E aqui está uma característica, uma evidência da verdadeira conversão na vida de Onésimo. Ele aceitou isso. Voltar para a casa do seu Senhor. Ou para viver como escravo novamente. Ou até ser morto por ele. Mas Paulo não mandou Onésimo sozinho ou de mãos vazias. Paulo escreveu essa carta que nós acabamos de ler, para que ele fosse entregue nas mãos do querido irmão Filemão. Imaginem, queridos, a viagem de Onésimo de volta para casa, de onde ele fugiu, sem saber o que esperava, portando em suas mãos uma carta que possivelmente ele nem sabia o que estava escrito naquela carta. Deve ter sido uma viagem difícil. Uma viagem de dor, uma viagem de medo, de incerteza, nós não sabemos. Mas vamos olhar para a carta, alguns detalhes da carta, para a gente entender melhor a sua mensagem. Paulo começa com uma saudação típica do apóstolo Paulo. Mas é importante esse trecho, do versículo 1 ao 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de luta, a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Já nesse início, nós concluímos que Paulo estava preso e não estava sozinho. Tinha companheiro com ele. Timóteo estava com ele. Mas também fica evidente aqui que Paulo deixou clara uma marca distintiva de Filemão. Nesse pequeno trecho, Paulo chama Filemão de nosso companheiro de lutas.
Nesse ponto, Paulo poderia estar se referindo a algum episódio específico de sofrimento que ele e Filemão viveram juntos. Ou mais possivelmente, Paulo pode ter chamado Filemão de nosso companheiro de lutas, por ser ele também, Filemão, um ministro do Evangelho. O mais provável é isso, que Filemão, junto com seu filho Arquipo, eram pastores na igreja de Colossos. Então Paulo está dirigindo a sua carta ao homem que tem um coração pastoral. O homem com experiência em lidar com pessoas, em lidar com problemas. Nós vamos seguir. Seguindo, Paulo diz que ele era grato a Deus pela vida de Filemão e pelas qualidades que existiam em Filemão. Versículo 4 e 5. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente, olha, do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Paulo destacou nesse ponto duas belas características de Filemão, duas marcas distintivas desse servo de Deus, mas que na verdade devem ser encontradas em todo cristão. Quais são essas marcas? A fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Não há cristão sem essas duas marcas. A gente pode não ter outras características. A gente pode falhar em outras habilidades e em outros dons. Mas a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos é uma característica inerente de todo homem, de toda mulher que já nasceu de novo. Marca desse homem chamado Filemão. Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, nos ensinou que ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama de verdade seus irmãos. Então, queridos, uma vida de fé necessariamente será acompanhada por piedade. Fé e amor sempre devem andar juntos. E segundo Paulo, naquele servo de Deus chamado Filemão, havia essas duas marcas. A fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Segundo Paulo, o amor de Filemão estava a serviço da igreja. Olha que marca fabulosa. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no coração, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Que homem era esse? Filemão era um tipo raro de crente que é capaz de reanimar outras pessoas. Conhece alguém assim? Normalmente nós não somos assim. Alguém chega pra gente com um lamento, a gente dobra a aposta, a gente aumenta o lamento. Alguém chega pra gente e fala, poxa, mas tá difícil mesmo. A pessoa chega pra você chorando, está chorando ao quadrado e multiplica a sua dor. Com Filemão não era assim. Filemão era aquele tipo de gente que quem chegava diante dele desanimado, saía, segundo as palavras de Paulo, reanimado no coração. Ele direcionava suas ações de amor, seus atos de afeto, suas obras de piedade para servir os irmãos da igreja do Senhor. Que belo exemplo. Depois dessa breve saudação, Paulo entrou na parte mais delicada de sua carta, que foi sua intercessão em favor de Onésimo, versículo 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Queridos, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, Filemão, eu poderia te dar uma ordem. Olha a postura do pastor. Eu poderia te dar uma ordem. Eu tenho autoridade para isso. Mas eu prefiro contar com sua boa vontade. Eu prefiro te dar a oportunidade de ter a iniciativa de corresponder à nossa expectativa. Nem Paulo e nem Filemão deveria ser aquele tipo de obreiro que era visto como um ditador, um carrasco em suas congregações. Aquele tipo de obreiro que gosta apenas de ser atendido em seus caprichos, dá ordens às vezes absurdas. Aparentemente não. Paulo dá a Filemão a oportunidade de, como obreiro que ele é, como pastor, com seu coração pastoral, atender,
sem que Paulo precisasse ordenar, apesar que ele poderia. Paulo estava pronto para fazer um pedido em favor de Onésimo, mas preste atenção, irmãos. O pedido de Paulo a favor de Onésimo não foi, que já era surpreendente, não foi mais surpreendente do que a forma como ele chamou Onésimo. Pedir ao Senhor que perdoe um escravo que fugiu já era algo surpreendente, mas o que mais me chama a atenção aqui é a forma de tratamento de Paulo com Onésimo. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Irmãos, o grande apóstolo chamou um escravo fugitivo, que para muitos não tinha o menor valor, um homem que valia algumas moedas, que para muitos não passava de um instrumento de trabalho. Paulo chama esse homem insignificante aos olhos de todos, de meu filho. Meu filho. Sabe-se lá qual foi a última vez que Onésimo foi chamado de filho, se é que foi algum momento em sua vida. Onésimo não era filho. Onésimo era escravo, era coisa, era objeto. Provavelmente ele já tinha sido chamado de tudo em sua vida, menos de filho. Mas o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, o maior plantador de igreja da história, o velho apóstolo, amado pela igreja, temido pelos imperadores romanos, chama esse homem de meu filho. Paulo ainda elevou a importância dessa paternidade quando ele escreveu as palavras finais do versículo 10, que gerei entre algemas. Olha que maravilha. Um filho que nasceu na prisão. Um filho que nasceu no momento mais improvável de sua história. Um filho que chegou com o pior currículo que poderia ter. No lugar de um currículo, uma ficha criminal. E ainda assim, Paulo chama esse homem de meu filho que gerei entre algemas. Paulo deixou claro, queridos, que a situação de Onésimo já tinha sido mudada há muito tempo, sua vida já tinha sido transformada. Paulo queria dar esse testemunho para Filemão. Olha o versículo 11. Ele antes te foi inútil. Possivelmente está se referindo a um escravo fugitivo inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O que Paulo está afirmando aqui é que Onésimo passou por uma transformação completa de vida, uma mudança de rumo. Paulo estava tentando convencer Filemão que aquele não era mais o mesmo Onésimo de antes, que sua vida antiga acabou, que ele abandonou as velhas práticas e nasceu uma nova criatura, o que nós chamamos de conversão. A conversão dá ao homem a possibilidade de escrever uma nova história. A conversão não é apenas uma mudança de estilo, uma mudança de postura, não é apenas uma mudança de objetivo. Conversão é uma mudança de vida. A Bíblia garante que a partir de uma conversão, a pessoa é uma outra pessoa. Paulo está querendo dizer exatamente isso aqui. Não é mais o mesmo Onésimo que está voltando. É um outro Onésimo. É um outro cidadão, é um outro homem. Paulo continua pedindo e clamando, né? A gente consegue sentir o teor emocional dessa carta. Paulo seguiu em seu pedido, mas à medida que ele escrevia, a gente vai percebendo que a carta vai ficando carregada de sentimentos. A partir do versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo chama Onésimo de meu próprio coração. Que upgrade, não é verdade? De escravo fugitivo para o coração de Paulo. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade,
pois acredito que ele veio se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Quer na carne, quer no Senhor, significa o seguinte: quer seja um irmão natural, irmão na carne, como um irmão em Cristo, como nós somos. Paulo está falando o seguinte: receba ele como irmão, tanto como irmão natural, como irmão em Cristo. Tantas riquezas somente nesse trecho da carta que chegam a ser constrangedoras. O que Paulo estava dizendo somente nesse ponto era o seguinte: Filemão, receba Onésimo como se fosse um pedaço de mim. Filemão, eu queria que ele ficasse aqui fazendo a obrigação que é tua. É isso que Paulo está dizendo. Eu queria que ele ficasse aqui me servindo em teu lugar. Paulo, educadamente, né? Sem querer passar no rosto de Filemão, educadamente, Paulo disse o seguinte: eu queria que ele ficasse aqui fazendo o que cuidando de mim, o que era obrigação tua. E por fim, Paulo deixa claro a Filemão que foi a providência de Deus. Já aprendemos aqui o que é providência, né? É a ação de Deus na história que faz com que não exista coincidência nem incidente. Tudo que Deus decretou, a história acontece exatamente da forma que Deus decretou. Então Paulo está ensinando a Filemão que foi a providência de Deus que afastou eles por um pouco para que eles se reencontrassem agora como irmãos. Foi um processo de Deus. Que maravilha isso! Paulo terminou sua intercessão em favor de Onésimo com uma grande e eloquente, com grandes e eloquentes palavras, ainda banhado de muita emoção, ao versículo 17 e 18. Se, portanto, me consideras companheiro, recebei-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo era... Eu não tenho essa perspicácia. Eu não quero lembrar da dívida que você tem comigo, não. Mas, não quero lembrar. Mas, receba esse homem aí. Agora vem o tiro de misericórdia. A bala de prata no coração de Filemão. No versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Rapaz, como dizer não? Será que nessa hora Filemão já estava em prantos ao ler essa carta? Não sabemos. Não sabemos. A carta termina com algumas comunicações pessoais, seguidos de saudação e bênção. Mas o que nós sabemos é que Paulo tinha certeza que Filemão o atenderia. Certeza. Versículo 20 diz assim, versículo 21. Certo como estou de tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E Paulo termina a carta com algumas saudações depois. Eu não tenho dúvida que Filemão atendeu essa carta. Eu não tenho dúvida, nem louco de não atender. Vamos entender a questão doutrinária dessa carta de Filemão? Como eu disse no início, é uma carta muito pequena, mas rica em importância. Mas nós corremos sério risco de, ao lermos uma carta como essa, perdermos tempo tentando tirar somente lições de moral dessa carta. É um pecado que nós cometemos com todo o texto bíblico. A gente lê um texto bíblico querendo tirar dele lição de moral. Tem que perdoar o irmãozinho. Isso é lição de moral. Por melhor que seja, é lição de moral. Não é esse o interesse da carta. Há doutrinas fundamentais de nossa fé que fluem desse texto. Doutrinas. Eu quero abordar somente uma, que é a doutrina do Evangelho. O Evangelho exala dessa pequena carta. Essa carta, nela está contida tudo que nós precisamos saber sobre o Evangelho.
O evangelho é o perfume dessa carta de Paulo a Filemão. Olha de novo, vamos ler do versículo 10, que está escrito assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 15 e 16 agora. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Preste atenção. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. E foi o evangelho que alcançou um terrível pecador chamado Onésimo, transformando-o em um servo de Deus, disposto inclusive a arcar com as consequências de seus próprios pecados. Pegou esse homem, transformou esse homem em filho de Paulo, em irmão de Filemão, em nossos irmãos. Somente o evangelho pode fazer isso. O que é o evangelho? O evangelho é a compreensão que o Deus Todo-Poderoso e Santo criou todas as coisas perfeitas, mas o homem escolheu, por livre vontade, a se afastar de Deus, tornando-se inimigos, mas que em Jesus nós somos reconciliados com o Santo Deus. Isso é o resumo do evangelho. Essa mensagem que alcançou o coração de Filemão, que alcançou o coração de Paulo e agora alcançou o coração de Onésimo e transformou a sua vida. Somente o evangelho é o poder de Deus. Somente o evangelho pode transformar um escravo em irmão, mas também somente o evangelho pode transformar um senhor de escravos em irmão de escravos. Ninguém mais pode fazer isso. Somente o evangelho tem poder para transformar a história, mesmo dos piores homens. Somente o evangelho pode transformar um escravo ladrão em um filho de Deus. Somente o evangelho pode transformar o coração de um homem que enxergava seus escravos como gente sem valor, em alguém que agora tem a alegria de enxergar essas mesmas pessoas como seus irmãos em Cristo. Somente o evangelho. Somente o evangelho tem poder de juntar classes tão distintas, tão antagônicas de pessoas. Ninguém mais consegue fazer isso. Só o evangelho. Então, irmãos, nós como igreja não podemos falhar na missão de testemunhar ao mundo aquilo que só o evangelho faz. Nós não podemos acreditar que as mazelas desse mundo serão vencidas com política ou militância. Não serão. Não podemos acreditar que os problemas da sociedade serão vencidos com um governo humano. Não podemos acreditar que o grande problema do mundo é a desigualdade social, ou o racismo, ou a intolerância, ou seja lá o que for. Não podemos acreditar que os homens serão transformados com mais investimento em educação, ou mais investimento em cultura, ou com mais emprego. Não, irmãos. Tudo isso é bom e tudo isso é necessário, porém, nada disso tem o poder para transformar uma única vida. Porque o problema do homem é o pecado. É o pecado. A Bíblia não diz que a educação é o poder de Deus. Pessoas muito bem educadas cometem crimes bárbaros. A Bíblia não diz que a cultura é o poder de Deus. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Poderoso para transformar de forma real, total e definitiva todos os homens. Quer se tornar um guerreiro? Torna-se um guerreiro do evangelho. Quer militar numa causa? Milite na causa do evangelho. Quanto mais pessoas alcançadas pelo evangelho, mais vidas serão transformadas. Trouxe 2 exemplos para os irmãos. Foi o evangelho que transformou um homem chamado John Newton. No contexto que estamos pregando hoje é importante. John Newton, um comerciante de escravos, quando ouviu a mensagem da cruz, se rendeu a Jesus
E de tão abismado pela graça, ele compôs um dos hinos mais cantados pela cristandade do mundo inteiro. Maravilhosa graça. Em seu hino ele pergunta, como pode? Oh, que graça maravilhosa é essa? Que alcançou alguém como eu, que transformou alguém como eu. Rapaz, nem a polícia, nem a educação, nem a militância, nada conseguiria mudar a cabeça de John Newton, a não ser a graça do Senhor Jesus. Foi o evangelho que levou Elizabeth Elliot a pregar o evangelho para a mesma tribo que matou seu marido muitos anos antes. Jim Elliot tentou alcançar a tribo, uma tribo isolada para evangelizar, e ele foi morto a flechada quando o avião pousou. Anos depois, sua esposa volta na mesma tribo, com todo amor no coração, ganha essa tribo para o Senhor Jesus. Como convencer alguém a fazer isso? Com lição de moral, com educação, com terapia, com uma matéria diferente na faculdade. Nada é capaz de mover, de mudar, de transformar uma pessoa a esse ponto. Somente o Evangelho de Jesus. E eu quero terminar com algumas aplicações. Precisamos acreditar que qualquer pessoa pode ter sua vida mudada se tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Qualquer pessoa. Aquela pior pessoa que você conhece, lembra dela agora? Aquele vizinho que você não quer nem ouvir falar o nome dele. Aquele colega de trabalho, aquele patrão, um desafeto do passado. Qualquer pessoa pode ter sua vida mudada e ser transformada em teu irmão a partir de um encontro com Jesus. Segundo lugar, como Paulo, precisamos ser instrumentos de Deus e trabalharmos para unificar irmãos separados pelas desavenças ou pelos pecados. A gente não pode ser daquele que coloca a cunha em um relacionamento. Nós devemos, a exemplo de Paulo, trabalhar com afinco para restaurar relacionamentos. Não podemos dormir em paz, sabendo que dois irmãos estão sem se falar. Em terceiro lugar, não podemos aceitar nenhum tipo de distinção entre nós. Na igreja do Senhor, todos são iguais. Homens e mulheres, pobres e ricos, negros e brancos, patrão e empregado, aluno e professor, praças e oficiais. Aqui, nesse lugar, todos são irmãos. Irmãos. Ninguém é superior a ninguém. O pastor é o primeiro irmão, mas é irmão somente. Todos temos a mesma dignidade diante de Deus. Ninguém tem uma posição especial. Ninguém tem um valor maior do que o outro. Todos sentam-se da mesma forma, um do lado do outro, como irmãos, para aprender, para ouvir a voz do Senhor e para caminharem junto. No reino de Deus deve ser assim. O Senhor Jesus nos ensinou que sequer deve ter cadeiras especiais na sinagoga ou no local de culto para as pessoas especiais. Não tem ninguém especial na casa do Senhor. Que todas as nossas desavenças... Olha só como é que é uma contracultura. O mundo passa a vida inteira tentando nos ensinar algo chamado luta de classes. E nós temos, segundo o mundo, de entender a humanidade através desse ponto de vista de lutas de classes. Que o mundo é dividido em classes e eles estão em guerra entre si. E elas estão em guerra entre si. Normalmente ricos e pobres. No reino de Deus, não. No reino de Deus, todas as nossas diferenças são aniquiladas. O senhor de escravo e o escravo tornam-se irmãos na igreja do Senhor. E por fim, vivamos com gratidão a Jesus, que a exemplo de Paulo, tomou nosso lugar. O texto que nós acabamos de ler, Paulo diz o seguinte: deixa que essa dívida é minha. Foi exatamente o que Jesus fez. Nós tínhamos uma dívida gigante, porque nós que éramos Onésimo.
Eu estou falando o tempo todo aqui e você está pensando que você é Filemão, não é verdade? Você está se enxergando como Filemão. Os mais crentão estão achando que é o Paulo da história. Todos nós somos onésimos, escravos fugitivos, longe da presença de Deus. No texto de Isaías 53, que lemos no início do culto, andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Todos nós éramos escravos, escravos do pecado, fugindo da presença de Deus. Mas nós tínhamos uma pendência, uma dívida impagável com o Pai. Nós não tínhamos condições de pagar a nossa dívida com Deus. Mas Jesus disse o seguinte: deixa que eu pago. Ele não apenas tomou o nosso lugar em pagar a dívida, ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele tomou o nosso lugar ao receber sobre si a justa ira de Deus. Eu vou te lembrar um episódio. Eu vou te lembrar uma lição. A partir do primeiro pecado de Adão e Eva, o homem, a humanidade não recebeu a devida recompensa pelo pecado. Lembra que a promessa é que assim que eles pecassem, eles morreriam? Pois bem, a graça de Deus começou a se manifestar, aquilo que nós chamamos de graça comum, de forma que a justa recompensa pelo pecado, a ira de Deus pelo pecado de Adão e Eva, começou a ser depositada em um recipiente eterno. À medida que a humanidade pecava, esse recipiente foi aumentando. Deus reservando a sua ira para o dia final, para o dia da ira. Estão me entendendo? Todo pecado será castigado, não há pecado que ficará sem castigo na história da humanidade. Então, por toda a humanidade, por toda a história, essa grande represa lá na eternidade vem acumulando ira de Deus, e ira sobre ira, e ira, porque se ele lançasse a devida recompensa pelo pecado, ninguém sobraria. Então a graça de Deus aplaca essa ira de Deus, não apenas mas aplaca por enquanto, reserva a ira de Deus para o dia da ira de Deus, para o dia do juízo. Pois bem, a nossa parte dessa ira foi lançada sobre Jesus. Dos filhos de Deus, dos escolhidos do Senhor, a parte que me cabia nesse recipiente eterno foi lançada sobre Cristo. A parte que te cabia esse recipiente eterno foi lançada sobre Jesus na cruz do Calvário. Por isso que hoje nós fomos reconciliados com Deus. Por isso que foi desfeita a inimizade que havia entre nós e Deus. Como não ser grato a Cristo? Como esquecer desse grandioso ato do nosso Senhor Jesus de pagar aquela dívida que jamais teríamos condições de pagar? A ceia do Senhor, a mesa do Senhor, serve exatamente para isso. Para nós não nos esquecermos que a nossa parte na ira já foi derramada sobre Jesus. Lembra do cálice amargo que Jesus não queria tomar? Não queria, não. Jesus sentiu, Jesus pediu ao Pai para não tomar lá no jardim do Getsêmani. Era o nosso cálice. Era o nosso cálice. A ceia do Senhor é para isso. Para nós não nos esquecermos do sacrifício do Cordeiro em nosso favor, pagando a dívida que era nossa. Amém?